Eu quero falar com você hoje sobre como você reage quando Deus não escolhe você. Como você reage quando Deus não o escolhe? Meu pai. Bem, nós vamos acreditar que nós vamos aprender a responder muito bem. Sabe, nem todos os dias são um grande dia. Há dias bons e há dias ruins também. Mesmo os dias não tão bons, às vezes são bons dias disfarçados, apenas realmente não percebemos. Eu vou repetir. Às vezes seus dias não tão bons são, na verdade, bons dias disfarçados. Eu disse às vezes seus dias não tão bons são realmente bons dias disfarçados. Agora, vamos começar em Gênesis capítulo 9, versículo 11. E eu estabelecerei a minha aliança, o meu compromisso com você. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas do dilúvio, nem haverá jamais novamente um dilúvio para destruir a terra que é tão corrupta. Não significa que não haverá inundações, mas nunca haverá outra que irá destruir toda a terra. Deus está falando com Noé, que obedientemente construiu uma arca de acordo com as instruções de Deus, para aqueles que acreditassem que entrando na arca poderiam ser salvos de uma inundação que estava chegando, para destruir a terra por causa da maldade na terra. E eu acredito que não importa quanta maldade há na terra, Deus sempre tem uma arca para o seu povo, para que nós possamos entrar e ficar bem seguros no meio da confusão. Amém? E Deus disse: agora aqui está um sinal da aliança, a promessa solene que eu estou fazendo entre mim e vocês, e entre toda a alma vivente que estão com vocês por todas as gerações futuras. Eu coloco o meu arco, ou o meu arco-íris, nas nuvens no céu. E ela será por símbolo ou sinal de uma aliança ou promessa solene entre mim e toda a terra. Agora, quando vem a chuva, quando temos uma tempestade, nós costumamos ter um arco-íris. Depois da tempestade, todos nós gostamos de arco-íris. Eles são lindos e eles têm uma tendência de nos lembrar a promessa. E se você acha que é lindo o arco-íris, imagina um duplo. Ele é realmente muito lindo. Mas sabe, tenho certeza que ninguém precisava de um arco-íris depois do que eles tinham passado. Eu tenho a impressão de que alguns de vocês iriam gostar de um dia de arco-íris também em sua vida. Noé certamente tinha passado por muita coisa ao ser obediente a Deus, sabe? Ser obediente a Deus nem sempre traz aplausos, elogios das pessoas. Muitas vezes, quando você está tentando ser obediente a Deus, aquela pessoa que você ama, de quem você precisa de apoio e amor, está contra você? Por que quando você tenta fazer o que é certo, o diabo sempre tenta arranjar alguma pessoa para estar contra você? Sabe, porque a Bíblia realmente nos promete que nós seremos perseguidos por causa da justiça. Eu poderia contar minhas histórias e eu tenho certeza que você tem a sua, não vou entrar em detalhes hoje, mas eu tive que passar por um monte de coisas no início para lutar pelo meu caminho, através de todos os opositores e as pessoas que pensavam que eu não deveria estar ensinando a palavra, porque eu não tinha educação certa, eu não tinha personalidade certa, eu era mulher e todas estas coisas. Mas eu sabia, pelo menos eu acreditava de todo o coração que Deus havia me chamado e havia bons frutos no que eu fazia, então eu continuei. Perdi alguns amigos, mas Deus me deu de novo muito mais do que eu perdi. E assim, de qualquer maneira, é uma longa história para outra hora, mas eu sei que houve dias em minha vida quando eu poderia ter certamente apreciado um dia de arco-íris. Sim, eu tenho certeza de que Noé precisava desse arco-íris. Vamos avançar para Gênesis 12, não temos que ir muitos capítulos à frente, e vemos que é um outro homem que é mostrado que Deus vai fazer um pacto com ele também, um homem chamado Abraão. E rapaz, no capítulo 12, nos 3 primeiros versos, Abraão recebe uma promessa radical, eu amo essa. Mas vamos começar nos versos 2 e 13. Eu farei de você uma grande nação, eu o abençoarei com abundante aumento de favores, e eu vou fazer o seu nome famoso e distinto, e você será uma bênção, dispensará o bem aos outros.
Abençoarei os que te abençoarem, que outorgarem a prosperidade ou a felicidade a você, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora ele exigiu algo de Abraão. Antes de Abraão ouvir esta promessa, ele disse: agora eu quero que você vá para o seu próprio benefício, para longe da casa de seu pai e de tudo que você está acostumado, para a terra que eu te mostrarei. Você sabia que às vezes Deus irá exigir de você ficar longe de algumas pessoas que estão envenenando a sua vida? Sabe, honestamente, algumas pessoas poderiam mudar toda a sua caminhada com Deus, apenas tendo um novo conjunto de amigos. Verdadeiramente, as pessoas que estão ao seu redor realmente o afetam. Eu acredito que todo mundo tem algum tipo de unção sobre ele, seja boa ou não tão boa assim. E eu acredito que nós absorvemos e nos tornamos como que está por perto de nós. Amém? Então você precisa ter alguma boa influência em sua vida. E sabe, muitas pessoas enviam perguntas: bem, se eu estiver em uma situação em que eu estou perto de alguém de quem eu não posso ficar longe, ela é negativa e uma pessoa má, o que eu faço? Eu digo, então passe tanto tempo quanto for possível com as pessoas que são boas para compensar isto, e ore muito, porque Deus pode proteger você bem no meio de uma situação difícil. Você pode imaginar isso? Deixar tudo que você está familiarizado, e Deus fez isso porque ele estava vivendo no meio de adoração a ídolos. E ele chamou para sair de lá e disse: vá para o lugar que eu vou lhe mostrar. Deus não revelou antes que ele desse esse passo de fé para poder ir. E eu gosto realmente de realçar esse ponto sobre esse passo de fé. E sabe, o Rio Jordão não se abriu até que o sacerdote colocasse o pé nele. Sabe, muitas vezes queremos ficar para trás e esperar até que haja um plano para tudo o que vai acontecer, e Deus quer que você dê o primeiro passo de fé e veja o que ele faz, e em seguida dar um passo de fé e veja o que ele faz, e em seguida dar outro passo de fé e ver o que ele faz. É assim que eu fui de onde eu estava para onde eu estou. Eu não comecei aqui nesta plataforma, eu ensinei estudos bíblicos por 5 anos e tinha 25 pessoas na minha casa. Eu era fiel a estas 25 pessoas, deixei um trabalho de tempo integral, ganhando muito bem, para me preparar para este ministério que eu sempre pensei que Deus ia usar-me nele, porque até aí eu realmente não conhecia a Bíblia, eu não poderia frequentar a escola bíblica, assim então eu estudei sozinho e o Espírito Santo ensinou-me e também qualificou-me para fazer o que eu faço. Posso não ter um monte de graus de estudo, mas eu tenho aplicado a palavra de Deus na minha vida, e eu posso te dizer e gritar do prédio mais alto que a palavra funciona em nossas vidas. E assim eu não fiz nada por 1 ano, porque Deus me disse: eu quero que você suspenda esses estudos bíblicos, eis que eu faço uma coisa nova. E ficamos animados, eis que eu faço uma coisa nova. Ele não se preocupou em me dizer o que era. E por 1 ano eu não fiz nada. Esse foi um ano de teste para mim, para purificar minha visão, para ver se eu ia me ater a isso. E durante esse ano, eu não estava fazendo nada, mas Deus estava fazendo algo em mim. Você ouviu o que eu disse? Eu disse, durante este ano, eu não estava fazendo nada, mas Deus estava fazendo algo em mim, me preparando para a próxima coisa que Ele queria fazer através de mim. Deus tem que fazer algo em você antes que Ele possa fazer algo através de você. Amém? E acredite em mim, quando Deus está tentando nos alongar, nós não temos todos os dias de arco-íris. Amém? Bem, então aqui Abraão recebe esta grande promessa. Vamos apenas olhar para isso novamente. Eu farei de você uma grande nação, o abençoarei com abundante aumento de favores, e eu vou fazer o seu nome famoso e distinto. Todos, Abraão, saberão o seu nome. Apenas tantas promessas maravilhosas. Mas Abraão tinha 75 anos quando Deus disse isso a ele. Ele tinha 99. Sim, isso são 24 anos. Quando a plenitude da promessa veio a acontecer. Um atraso não é uma negativa. Amém? Isso está em toda a Bíblia. Davi foi ungido para ser rei 20 anos antes que usasse a coroa. Nós não vamos passar por essas escrituras hoje, mas deixe-me dizer, se você não quer ser paciente, se não aceitar o longo curso, você não pode nem mesmo começar com Deus. Porque Deus muda nós de pouco a pouco, de glória em glória.
E ouça-me, precisamos aprender a celebrar o progresso que tivemos e parar de nos lamentar sobre o que ainda resta a ser feito em nós. Você pode não estar onde precisa estar, mas você pode agradecer a Deus por você não estar onde estava. Eu não sei onde você estava na sexta-feira à noite, mas com certeza você não estava aqui. E não vá olhando para o seu relógio quando chegar perto das 9 horas, porque quando você estava lá no mundo, você não ficava olhando o relógio para sair. Ir para aqueles lugares onde você costumava ir, e você não se importava que horas ia acabar. Amém? Então você tem que preparar para o longo curso, se quiser seguir com Deus, seja um pouco mais paciente. Então, essa é a promessa no capítulo 12. Mas então, nós temos algumas coisas interessantes que acontecem, porque logo no capítulo 12, versículo 9, acontece uma fome. Bem, espere um minuto. Em seguida, no capítulo 13, acontece uma contenda. E há uma contenda entre ele, Ló, e então, encurtando a história, Abraão acabou deixando Ló escolher qual a parte do Vale do Jordão ele queria, e com certeza Ló levou a melhor parte e deixou Abraão com as sobras daquele lugar. Então Abraão teve que começar de novo, e ele disse: vá à montanha, olhe para o norte, sul, leste, oeste, o que você puder ver eu vou dar a você. Eu amo isso. Sabe, ninguém pode realmente tirar nada de você se você continuar a andar com Deus. Ele vai usar o seu sacrifício e dar-lhe mais. Especialmente se você mantiver uma boa atitude. Capítulo 14, ele estava em uma guerra. Capítulo 15, ele estava em algum tipo de confusão. Então, no capítulo 15, verso 13... Deus lhe disse: a propósito, seus descendentes vão ser escravos durante 400 anos. Bom negócio! Capítulo 16 também não foi um bom negócio, porque é aí que Sara teve a brilhante ideia de dar a sua serva a Abraão para ser a sua segunda esposa. E, vamos lá, não temos nem sequer que pregar sobre isso. Nem vale a pena falar sobre isso. Quero dizer, causou uma grande confusão e em seguida a serva veio e para Sara. Então ela ficou com raiva de Abraão e disse: essa é culpa sua. E ele disse: eu não fiz nada, a culpa é sua. E vai. E então chegamos ao capítulo 17, 24 anos depois. Aleluia! Ainda não há arco-íris. Certamente agora ele está pensando muito bem: Deus, eu ouvi sobre aquele arco-íris de Noé. E sabe, eu estou precisando de um arco-íris, eu fui fiel por 24 anos, Deus. Hoje é o dia. Capítulo 17. Vamos ver onde você gostaria que eu começasse. Verso 9. Então Deus disse a Abraão: quanto a você, você deve, portanto, manter a minha aliança. Agora, ele selou uma aliança com Noé, com um arco-íris. Agora ele está ficando pronto para selar um pacto com Abraão, que tem sido fiel por 24 anos e passou por todas essas coisas ruins, à espera das coisas boas. Então agora é hora da aliança, há sempre algo para selar um pacto. E Deus disse a Abraão: quanto a você, você deve, portanto, manter a minha aliança, você e a sua descendência depois de você em todas as suas gerações. E esta é a minha aliança que você deverá manter entre mim e você e a sua posteridade depois de você. Todo homem entre vocês será circuncidado. Espere, Deus, por que Noé recebeu um arco-íris e eu estou recebendo uma circuncisão? O que acontece quando Deus escolhe um dos seus amigos ou alguém que você conhece? Talvez alguém que você acha que não é tão espiritual quanto você é, claro. Isso é um mau sinal bem ali, mas isso é outro ensinamento. Alguém que você acha que não é nem mesmo tão espiritual quanto você, e eles ganham um arco-íris para a construção de um barco.
E aqui você já passou por guerra, conflitos, agitação, deixou a sua casa e tudo mais, e você terá uma circuncisão. Houve muitas vezes em minha vida em que eu quis um arco-íris e tive uma circuncisão. A circuncisão significa apenas um pequeno corte na carne. Isso é realmente o que significa. E finalmente Deus aparece para dizer, eu quero que você me sirva com corações que são circuncidados, com corações puros. E assim, não só Abraão e os homens em toda a sua casa foram circuncidados, mas todos os homens em todos os lugares da terra deles foram circuncidados. Eu não acho que Abraão imaginasse que ele fosse tão popular. Naqueles dias. Eu vou te dar um exemplo prático de como isso funciona, gente. Na verdade, vou dar apenas algumas para que possamos aplicar em nossa própria vida. Quando eu ainda fazia meus estudos bíblicos em casa, eu tinha desistido do meu trabalho. Bem, a verdade é que eu desisti do meu trabalho em tempo integral e consegui um emprego em meio período. E não foi o que Deus disse para fazer. Ele colocou no meu coração para largar meu trabalho e confiar nele, mas nossas contas estavam excedendo $40 a nossa renda. E isto sem gastar com nada extra, não gastávamos com qualquer coisa. Então nós não só precisávamos de $40 para pagar nossas contas, mas também precisávamos de alguma coisa para reparos, ou sapatos, ou médico, ou roupas, ou qualquer outra coisa assim. Então nós fomos colocados em uma posição de aprender a confiar em Deus para as nossas finanças. Agora, eu estava realmente esperando grandes coisas acontecerem na vida quando sacrifiquei o meu trabalho. Mas isso não aconteceu de imediato no meu calendário. Quantos já deram um passo de fé e você pensou que certamente teria um arco-íris de imediato? E em vez disso recebeu uma circuncisão. E o que eu quero dizer com isso? É uma circunstância que corta sua carne, uma circunstância que lidou com suas partes carnais e quebrou muitas amarras em você. Sabe, eu amo a escritura onde Jesus diz que ele tomou o pão, e ele partiu o pão e deu-lhes o pão. Bem, deixa-me te dizer algo. Como ele abençoou o pão, Deus abençoa nós, e ele quer finalmente poder dar a nós, mas ele tem que nos quebrar. Eu estou contente de ver que você não está com medo dessa palavra. Eu odeio quando eu uso essa palavra e as pessoas só ficam em silêncio. Vamos lá, pense nisso. Maria quebrou o vaso de alabastro e derramou seu doce perfume em Jesus. Você tem perfume doce em você. Eu tenho coisas boas em mim porque o Espírito Santo habita em nós. Nós temos coisas boas em nós, mas não vai sair de nós para as pessoas que necessitam se a carne não estiver quebrada. E são coisas como a independência, temos que aprender a depender de Deus. São coisas como o orgulho, a altivez e outras coisas que vamos falar aqui hoje. Ter inveja das pessoas que recebem o arco-íris. Quando você está tendo um momento difícil e você simplesmente não entende, por que Deus, por quê? Porque sou solteira, enquanto cristã, por 15 anos eu estou orando todos os dias para você me dar um marido. Eu não consigo nem mesmo um encontro decente. E aquela amiga minha do trabalho aceitou a Cristo, ela se juntou à igreja, ela esteve aqui por 3 meses e ela já está namorando o cara mais bonito aqui da igreja. Deixe-me dizer, vou dizer a verdade, a menos que você seja um cristão muito maduro, vai ser difícil para você não ressentir-se dela. Ah, louvado seja Deus, estou tão feliz por você, minha irmã. Não, você não está. Não, em casa você está chorando. Por quê, Deus? Por quê? Eu não entendo uma coisa dessas. Mas veja, a principal mensagem que eu quero passar para você esta noite é que Deus é Deus.
E sabe, ele pode fazer o que ele quiser fazer. E ele realmente não tem que dar explicação se ele não quiser. Mas ele é sempre bom. Eu disse, ele é sempre bom. E assim eu recebo uma circuncisão e alguém recebe um arco-íris, então eu só posso me regozijar porque Deus está fazendo por mim o que eu preciso nesse momento da minha vida. E nós confiamos nele. Então, enquanto eu fazia esses estudos bíblicos em casa e nós realmente não tínhamos dinheiro, e como eu disse, Deus colocou no meu coração para deixar o meu trabalho, em vez de fazê-lo, eu comecei a trabalhar em meio período. Sabe, você não pode dar a Deus a obediência em meio período. Ele quer obediência, não sacrifício. Bem, eu sacrifiquei metade do meu trabalho, mas eu ainda não era obediente. Então, adivinhe, eu fui demitida do meu emprego em meio período. E eu era uma boa funcionária, quer dizer, eu era uma boa trabalhadora. Eu nunca tinha sido demitida de um emprego, antes ou depois. Eu não era o tipo de trabalhadora que era despedida, mas Deus estava me deixando saber que Ele estava falando sério. A gerente do escritório não gostava de mim, não importa o que eu fizesse, ela não gostava de mim. E agora nós temos todas essas necessidades em nossa vida e estávamos indo para essa nova pequena igreja e o nosso pastor estava saindo e pregando a palavra e, sabe, ele fazia um monte de coisas diferentes e, sabe, tinha parceiros no seu ministério, era uma grande coisa naquela época, hoje ainda é, mas nós não tínhamos nenhum parceiro, não, ninguém queria me dar qualquer coisa, sabe? Eles nem sequer compravam papel higiênico para minha casa, nós apenas viemos e tínhamos 25 pessoas lá todas as semanas e eu limpava a sua bagunça e eu ficava... E ele veio à minha casa um dia fazer alguma coisa, eu esqueci agora o que era e ele disse, cara, eu estou tão animado, eu preguei neste fim de semana e alguém se empenhou em dar-me $200 por mês em parceria comigo e eu recebi uma grande oferta e foi tão bom, gente, e cara, eu estava tentando ficar feliz por ele. E de repente olhou para mim e ele disse, está tudo bem eu te dizer isso? E eu, sim, glória a Deus, irmão. Sim, eu estou muito feliz por você. Deus, quando ele foi embora, eu me joguei na cama da minha filha e eu fiquei como se o coração tivesse sido partido. Eu quero arco-íris. Porque ele tem um arco-íris, eu não tenho arco-íris, Deus, por quê? Vocês estão me acompanhando hoje? Sabe, nem todos os dias são um grande dia. Há dias bons e há dias ruins também. Mesmo os dias não tão bons, às vezes são bons dias disfarçados, apenas realmente não percebemos. Eu vou repetir. Às vezes seus dias não tão bons são, na verdade, bons dias disfarçados. Eu disse às vezes seus dias não tão bons são realmente bons dias disfarçados. Agora, vamos começar em Gênesis capítulo 9, versículo 11. E eu estabelecerei a minha aliança, o meu compromisso com você. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas do dilúvio, nem haverá jamais novamente um dilúvio para destruir a terra que é tão corrupta. Não significa que não haverá inundações, mas nunca haverá outra que irá destruir toda a terra. Deus está falando com Noé. E Deus disse, agora aqui está um sinal da aliança, a promessa solene que eu estou fazendo entre mim e vocês, e entre toda a alma vivente que estão com vocês por todas as gerações futuras. Eu coloco o meu arco, ou o meu arco-íris nas nuvens no céu. E ela será por símbolo ou sinal de uma aliança ou promessa solene entre mim e toda a terra. Noé certamente tinha passado por muita coisa ao ser obediente a Deus, sabe? Ser obediente a Deus nem sempre traz aplausos, elogios das pessoas. Muitas vezes, quando você está tentando ser obediente a Deus, aquela pessoa que você ama, de quem você precisa de apoio e amor, está contra você.
Por que quando você tenta fazer o que é certo, o diabo sempre tenta arranjar alguma pessoa para estar contra você? Sabe, porque a Bíblia realmente nos promete que nós seremos perseguidos por causa da justiça. Sim, eu tenho certeza de que Noé precisava desse arco-íris. Vamos avançar para Gênesis 12, não temos que ir muitos capítulos à frente, e vemos que há um outro homem que é mostrado que Deus vai fazer um pacto com ele também. Um homem chamado Abraão. Capítulo 17. Vamos ver onde você gostaria que eu começasse. Verso 9. Então Deus disse a Abraão: quanto a você, você deve, portanto, manter a minha aliança. Agora, ele selou uma aliança com Noé, com um arco-íris. Agora ele está ficando pronto para selar um pacto com Abraão, que tem sido fiel por 24 anos e passou por todas essas coisas ruins, à espera das coisas boas. Então agora é hora da aliança, há sempre algo para selar um pacto. E Deus disse a Abraão: quanto a você, você deve, portanto, manter a minha aliança, você e a sua descendência depois de você em todas as suas gerações. E esta é a minha aliança que você deverá manter entre mim e você e a sua posteridade depois de você. Todo homem entre vocês será circuncidado. Espere, Deus, por que Noé recebeu um arco-íris e eu estou recebendo uma circuncisão? O que acontece quando Deus escolhe um dos seus amigos ou alguém que você conhece? Talvez alguém que você acha que não é tão espiritual quanto você é, claro. Isso é um mau sinal bem ali, mas isso é outro ensinamento. Alguém que você acha que não é nem mesmo tão espiritual quanto você, e eles ganham um arco-íris para a construção de um barco? E aqui você já passou por guerra, conflitos, agitação, deixou a sua casa e tudo mais, e você terá uma circuncisão. Houve muitas vezes em minha vida em que eu quis um arco-íris e tive uma circuncisão. A circuncisão significa apenas um pequeno corte na carne. Isso é realmente o que significa. E finalmente Deus aparece para dizer: e eu quero que você me sirva com corações que são circuncidados, com corações puros. E assim, não só Abraão e os homens em toda a sua casa foram circuncidados, mas todos os homens em todos os lugares da terra deles foram circuncidados. Eu não acho que Abraão imaginasse que ele fosse tão popular. Naqueles dias. Deus tem um plano para você e não é um plano para uma outra pessoa. E se você não conseguir o que quiser, quando quiser, aqui está o que Deus quer que você faça: sirva ao Senhor com alegria. Salmo 100. Uma mulher que trabalhou para mim, ela era apenas uma mulher muito atraente, ela nunca tinha sido casada, ela nunca realmente teve muitos namorados. Nós conversamos sobre isso e sim, foi muito difícil para ela. Mas ela me disse um dia, ela disse: sabe, eu acredito no que Deus me disse, que o meu chamado é para servi-lo com alegria. Eu pensei, isso é tão bom, sabe, se não conseguirmos o que queremos, podemos ser felizes de qualquer maneira. Ainda podemos cantar uma canção de louvor na pior tempestade que viermos a ter. Precisamos confiar nas decisões de Deus. Vamos olhar para algo sobre a vida de Pedro. João 21. Estas são algumas das escrituras que me ajudaram muito, muito, muito mesmo. Quando eu estava passando por muitas dessas coisas que eu simplesmente não entendia, e coisas durando mais tempo do que deveriam, vendo outras pessoas serem abençoadas e tendo que tentar ser feliz por elas. João 21, verso 14. Esta foi a terceira vez que Jesus se revelou, aparecendo aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes amam com raciocínio intencional, devoção espiritual? 3 vezes ele perguntou a mesma coisa: Pedro, você me ama? Cada vez que Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo, ele diz: cuide das minhas ovelhas.
Cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E a minha tradução disso é: se você me ama, então ajude alguém. Eu acho que a melhor maneira pela qual podemos mostrar que amamos a Deus é ajudando as pessoas. Ajude alguém a encontrar Jesus, ou ajude alguém a superar sua dor. E assim, então, e sabe, eu não ensino isso com muita frequência porque eu acho que as pessoas têm que estar prontas para a profundidade em sua caminhada com Deus antes de você engolir esta escritura aqui. Então, depois de perguntar-lhe 3 vezes, você me ama? Então, ele diz no verso 18, bem, eu garanto a você e solenemente digo a você que quando você era jovem, você cingia-se, você colocava o seu próprio cinto e andava onde quer que você quisesse andar, mas quando você envelhecer, você estenderá a sua mão e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Essa é a minha recompensa por te amar? Olha, quando você era um cristão menos maduro, quando você era um bebê cristão, você andou por aí, fez o que queria e eu abençoei a si mesmo, mas... Agora que está mais maduro, não é tudo sobre você mais, Pedro. Agora eu quero usá-lo para a minha glória. E assim, quando outra pessoa está te carregando para alguns lugares onde você não deseja ir, continuando. Verso 19, ele disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Você sabe, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. É terrível ser crucificado de cabeça para cima, mas de cabeça para baixo. E ele glorificou assim. E depois disso ele disse, agora siga-me. E eu amo esta reação de Pedro. É o que eu também teria feito. Mas Pedro se virou e viu o discípulo a quem Jesus amava, seguindo a ele, aquele que tinha se inclinado no peito durante a ceia, e perguntar ao Senhor quem é que vai traí-lo. E então, quando Pedro viu aquele discípulo, que era João, ele perguntou a ele, Senhor, e com este homem, o que vai acontecer com ele? Agora, você não acha apenas maravilhoso que isso esteja na Bíblia? Bem, e quanto a ele, certamente você não vai dar a ele o arco-íris enquanto você está cortando a minha carne? Vamos lá. E quanto a ele? Agora, sabe, eu não conheço Pedro, sabe? Não conheço Pedro realmente, mas eu conheço um tanto razoável da personalidade de Pedro, porque eu acho que eu sou Pedro de saia. Exceto pelo fato de eu não usar vestido, mas você entendeu. E então, Pedro tinha sempre a boca em movimento, disse muitas coisas estúpidas, mas ele realmente amava a Deus. Ele realmente o amava. E eu sei, porque eu conheço a personalidade de Pedro, eu sei que ele tinha problemas com João. Porque Pedro era um ativista e João era um adorador. Ele só queria ficar ao redor de Jesus. A cabeça deitada no peito de Jesus no jantar. Eu sei que Pedro dizia assim, sério, cara? Quero dizer, há muito a ser feito, você poderia se levantar e ir ao trabalho? E foi João que se referiu a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava. Há 4 referências disso no livro de João, e João escreveu o livro de João. Quero dizer, o quão insuportável é isso? Eu sou o discípulo que Jesus amava. Quero dizer, a sua confiança devia deixar Pedro maluco. Assim, não temos muito mais tempo para isso, mas eu sei que isso devia ser tão difícil para eles. Pensei, eu estou recebendo isso, então, por que ele está recebendo aquilo? E não me diga que isso não faz parte da sua vida, porque eu sei que faz parte sim. Amém? O que você acha que aconteceria se nós pudéssemos tomar uma decisão? Deus, de agora em diante, eu confio que você é totalmente responsável pela minha vida.
E aquilo que você escolher para mim, Deus, é com isso que eu vou ser feliz nesse momento na minha vida. Eu me recuso a passar mais um dia miserável e infeliz, com ciúmes e inveja do que outra pessoa tem. Eu sei que você certamente tem um plano para mim. E ninguém vai impedir esse plano de acontecer. Ninguém. Ninguém. Nenhuma pessoa. E quanto a Davi, quando Saul provou que ele não ia ser um bom rei, o profeta Samuel foi enviado para ungir um novo rei na casa de Jessé, e todos os irmãos foram trazidos a ele, exceto o Davi. Eles nem sequer pensaram bastante em Davi para considerá-lo. Agora me diga, você já esteve muito atrás de qualquer coisa que ninguém sequer considerou você? Ele estava pastoreando as ovelhas, desenvolvendo um relacionamento pessoal com Deus, sendo um adorador, escrevendo salmos. Ninguém realmente dava muita atenção a Davi, exceto Deus. E Deus sabia onde ele estava, e Deus sabe onde você está. E assim, de qualquer maneira, depois de passar por todos os filhos, esse não, esse não, esse não, esse também não, então o profeta diz, você não tem mais filhos? Bem, sim, há umas, sabe? Aquele lá, sabe? O mais jovem. Por que as pessoas presumem que se você é jovem, você não tem cérebro? Algumas das mais fervorosas e criativas pessoas que eu conheço mal têm 20 anos. Amém? E graças a Deus alguns trabalham para nós. Não sou eu que ponho em conjunto todas as coisas que você vê na TV, eu sou do tipo... Quantos de vocês aqui, essa tecnologia toda dá cãibra no cérebro? Então, trouxeram Davi, o Senhor disse, esse é o meu escolhido. Pode ungí-lo para ser rei. Mas por 20 anos... Por 20 anos, ele não teve nada além de crucificação da carne, a crucificação da carne. Saul estava com ciúmes dele, e ele odiava porque ele sabia que ele ia tomar o seu lugar de rei, ele sabia que ele era um homem melhor do que ele. E assim Davi teve de se esconder em cavernas quando Saul tentou matá-lo. E Saul atirou lanças nele o tempo todo, tentando matá-lo. Ele o encontrou no palácio, ele jogou uma lança nele. E todo mundo sabe o que faz quando alguém joga uma lança em você. Você joga a lança de volta. Mas o adorador Davi nunca aprendeu a arte do arremesso de lanças. Assim provando que ele realmente era um homem de Deus. Eu disse, Davi nunca aprendeu a atirar lanças de volta. Bem, bendito seja Deus, você não vai me tratar desse jeito, eu vou revidar. Bem, não espere um arco-íris a curto prazo, viu? Sabe, sou feliz por ter esses bolsos aqui, eu gosto de bolsos às vezes. Vamos lá, tem alguém comigo aqui hoje? E sabe, Jesus parecia ter um tipo especial de relacionamento com Pedro, Tiago e João. E quando ele entrou para ressuscitar a menina dos mortos, todos os discípulos estavam com ele, mas a Bíblia diz que ele só deixou Pedro, Tiago e João entrarem e os outros esperaram do lado de fora. Agora eu me pergunto, como era isso? Por que você não me escolheu? E assim, no Monte da Transfiguração, apenas Pedro, Tiago e João puderam ir lá em cima. Os outros tiveram que esperar na base da montanha. E eu me pergunto, o que Pedro, Tiago e João disseram quando eles desceram da montanha? Cara, você devia ter estado lá. Uau, te digo uma coisa, quando ele se levantou dos mortos, uau, vocês tinham que estar lá. É uma pena que vocês não estavam lá, mas secretamente eles pensavam, mas eu estava lá.
Oh, meu Deus. Eu não sei, sabe, Pedro tem 2 livros na Bíblia, Tiago só tem 1, e João tem 4. Ele tem um grande João, 1º João, 2º João, 3º João. João apenas nos supera em todos os lugares que vamos. Sabe uma outra história minha que eu quero lhe contar? Foi um dia tão difícil para mim. Oh, meu Deus. A minha vizinha estava tendo um arco-íris e eu tendo uma circuncisão. De todas as coisas para que eu estava usando a minha fé quando soube pela primeira vez sobre a fé. E Deus usava esta vizinha para me ensinar muitas coisas que eu precisava, mas o que eu mais precisava era o crescimento espiritual e maturidade. Mas eu queria mais isso, mais aquilo, mais um desse, mais um daquele, mais isso aqui. E então uma das coisas pelas quais eu estava crendo em Deus era por um casaco de pele. É tão idiota, eu quase fico com vergonha agora em contar isso, mas... Não, eu não sei, sabe? Todos tinham casacos de pele naquela época e eu não tinha um e sabe, eu tinha escolhido um, eu queria... Se você vai querer um que seja de Visum? Eu queria um de pelo bem escuro, bem longo. E um dia minha vizinha que eu amava com o amor do Senhor. Você tem alguma pessoa assim? Vamos lá, você sabe o que eu quero dizer. Eu não tenho que explicar isso, tá? Eu amava com o amor do Senhor, viu? Oh, Deus. Ela podia fazer tantas coisas, eu não podia fazer nada. Ela tocava instrumento musical e ela era boa em artes e artesanato, ela fazia todos os tipos de coisas, ela tinha um jardim lindo, ela fazia roupas para a família, eu não conseguia pregar um botão, quando eu pregava caía. Sabe, é difícil amar as pessoas que podem fazer um monte de coisa que você não pode fazer. É difícil até crescermos, amadurecermos, entendermos que Deus tem um plano para cada um de nós. Assim, um dia a campanha tocou e ela tinha uma grande caixa na sua mão e ela estava assim: oh, você não vai acreditar no que Deus acabou de me dar, Joyce. Eu nem sabia o que estava na caixa, mas eu já não estava feliz. Vamos lá, você sabe como é isso, não é? Eu disse: entre. Então entre. Então, ela tirou a tampa e era o meu casaco de pele. Eu honestamente posso me lembrar de ter pensado que ele foi entregue na casa errada. De jeito nenhum Deus deu isso para ela. Sim, eu pensei isso. De jeito nenhum Deus deu isso para ela, porque ela não é tão espiritual quanto eu sou. Eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo até do dinheiro do meu aniversário. E ela come todo o seu dinheiro e só dá $2 por semana. E você está rindo porque você entende exatamente o que estou falando. De jeito nenhum Deus deu isso para ela. Mas aqui estou eu tendo esta batalha. Não é difícil quando alguém está lá na sua cara e você tem que continuar sendo cristão? E dentro de você está pensando assim: meu Deus, tira essa mulher da minha casa, por favor. Então estava bem, louvado seja o Senhor. Oh, que lindo, lindo. Ai. Jesus é muito maravilhoso, amém.
Mas agora eu te digo uma coisa, quando ela foi embora da minha casa, o ciúme e a raiva saíram de dentro de mim. Agora aqui está a lição. Pensei que eu precisava de um casaco de pele. Deus sabia que eu precisava de maturidade espiritual. E assim, então, Deus fez com que aquela pessoa que eu menos queria que tivesse o casaco que eu queria, fosse a que eu menos queria que eu tivesse. Sabe, ele poderia ter dado um dos meus filhos, ele poderia, mas não. Vamos lá, tem algumas pessoas aqui que estão me entendendo muito bem nesta manhã. É como a Deus, qualquer um menos ela. Não deixe que ela me peça para ser dama de honra no seu casamento. Eu não posso suportar, meu Deus. Mas eu digo uma coisa, eu acredito que seja maturidade espiritual real quando podemos honestamente ficar felizes por alguém que recebe o que nós queremos ter, enquanto nós ainda não recebemos. Quero dizer, isso é uma confiança real, é um amor a Deus, é confiar nele tanto que você pode dizer, quer saber, Deus? Se você quer que eu fique aqui e olhe para isso, você tem uma razão, e eu vou ser feliz por eles, por sua graça, por sua ajuda, porque eu sei que você vai fazer a melhor coisa para mim no momento certo. Amém? Então aqui está o ponto de partida se você quer um arco-íris. Mas você está tendo uma circuncisão, alegre-se. Agora vamos, não me faça continuar pregando, eu estou muito cansado. Eu disse, quando você quiser um arco-íris, sabe, o negócio é esse. Deus ama você mais do que você pode sequer imaginar. E você pode confiar nele na dor. Eu disse que você pode confiar nele quando dói. Amém? Eu não acho que tudo pelo que o rei Davi passou, que ele não teve nenhuma dor. Eu não acho que as coisas pelas quais Abraão passou, ele não teve dor. Tenho certeza que José passou por dor, mas rapaz, todos eles saíram do outro lado. Grandes homens e mulheres de Deus, que fizeram coisas poderosas no reino. Amém? Amém.